Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Águas da Fonte de Cristo. Meu nome é Claudivan e hoje nós vamos estudar sobre as 5 colunas da verdade. Por que 5 colunas da verdade? Porque toda vez que a gente vê falando na Bíblia sobre a verdade, ela vai nos apresentar essas 5 verdades. Isso não é doutrina de nenhuma igreja, isso é palavra de Deus. Amém? Deixa aqui nos comentários se tem alguma pergunta, seu pedido de oração, deixa aqui nos comentários, tá bom? Como é de costume, nós vamos fazer uma oração antes. Meu costume é orar de joelhos, né? Se você puder dobrar os seus joelhos ou se você quiser orar sentado, da maneira que você está, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, gratos somos a Ti por ter a Sua palavra para ler e meditar. Te pedimos que o Senhor fale conosco, conforme prometido pelo Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então nos guia, Senhor, em toda a verdade, nos ajuda a compreender a Sua santa palavra. Abençoe todos aqueles que estão prontos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Repreenda todo o mal e tudo aquilo que tenta impedir alguém de ouvir a palavra do Senhor. Assim oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, se você está aí com a sua Bíblia, nós vamos então iniciar o estudo da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 18, o versículo 38. Você vai ler e vai ver que lá Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, só que ele não espera a resposta de Jesus. Ele vira as costas e sai. E se ele parasse para ouvir a resposta de Jesus? Qual seria a resposta de Jesus? Então, muitas vezes a gente pergunta o que é verdade, mas nós não estamos prontos a ouvir. Que nós possamos estar prontos a ouvir a verdade. E a verdade é o que sai da boca de Deus. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi isso que aconteceu na minha vida. Deus me libertou pela verdade. Meu testemunho eu vou começar a contar agora. Quando eu tinha ali por volta dos 19 anos, né, eu vivi no mundo até essa idade, né, bem novo. E ali eu comecei a experimentar as coisas do mundo, né? Conheci as drogas, conheci o álcool. E estava seguindo um caminho bem tortuoso, um caminho totalmente errado, aos contrário do que Deus quer para a nossa vida. Decepcionei meus pais, né, pelo caminho que eu estava seguindo. Enfim, era um caminho que não ia dar em boa coisa, não. Era um caminho bem tortuoso, bem complicado. Mas vamos falar das coisas boas que Deus fez na minha vida. Aconteceu comigo e não é diferente com todo mundo, né? Eu ouvia a voz do mal a falar comigo, mas não é que o mal vem pessoalmente a falar conosco. Ele fala de um jeito que a gente não percebe. A gente recebe convites de pessoas, muitas vezes é o inimigo usando aquela pessoa e a gente não percebe. Muitas das vezes é Deus nos convidando através de alguém e muitas vezes a gente não percebe. Eu tinha meus amigos que estavam ali comigo também seguindo os caminhos errados e quando eu conheci a palavra de Deus, esses meus amigos também foram junto comigo. Na verdade, eu fui depois deles. Um dos meus amigos, eu sou muito grato a ele, ele chama Robson Williams. Esse homem, ele se mudou da cidade que a gente estava, né, cidade de Piracicaba, e mudou lá para Curitiba. Ele conheceu uma moça, né, e foi embora para lá, se casou e teve uma família. E ele passou uma grande decepção lá na cidade, né? E o coração dele ficou bem quebrado, ele ficou bem decepcionado aí com as coisas que lhe aconteceu. O mal com certeza tentou destruir a vida dele, mas ele conheceu a verdade, ele conheceu o caminho do Senhor. E ele foi um dos primeiros, né, dos nossos amigos que conheceu a palavra de Deus. E com essa decepção toda que ele teve lá na cidade de Curitiba, voltou de lá com o coração todo quebrado, mas ouvindo a palavra de Deus. E Deus então fez uma transformação na vida dele, né? Ele gostava de rock, também envolveu com drogas, com álcool, né? Estava também num caminho bem tortuoso, né?
mas Deus fez uma grande obra na vida dele. E então ele foi pregando, levando essa mensagem, né? E ele tinha um irmão que é um dos melhores amigos meu, né? Desde a infância. O nome dele é Wesley. Costumo dizer que ele era um dos piores ali da turma, né? Envolvido com drogas, e quando a gente saía era aquele que dava o início nas encrencas, né? Que a gente tinha, nas brigas, né? Que a gente tinha aí fora. E ele estava seguindo um caminho bem, bem tortuoso. Ele estava literalmente servindo ao inimigo. A palavra de Deus diz que é o diabo. Então ele estava bem firme nesse caminho tortuoso, nesse caminho mau. Era um caminho sem volta, com certeza ia levar aos caminhos da morte, o fim dele. Mas o Robson, ele voltou de lá e voltou a morar na casa dos pais, e então começou a falar de Deus para o Wesley, né, que era um dos melhores amigos meu e também estava no caminho tortuoso. E o outro amigo meu, bem próximo também, é o Murilo. O Murilo também, lá na cidade de Piracicaba, nós três andávamos sempre juntos, eu, o Wesley e o Murilo. A gente andava sempre junto e a gente procurava trabalhar, né, ganhar nosso dinheiro, mas a gente seguia caminho tortuosos, né, caminho que nossos pais não queriam pra gente, né, que é estar envolvido com drogas, com coisas erradas, né, a gente tinha muito caminho aí que os nossos pais nunca fez ideia de que a gente estava, né, que a gente estava seguindo. Mas é isso. O Robson então começou a falar de Deus pro Wesley. E o Wesley começou a rejeitar, né? Ele recebia com coice, né? Ele falou, viu, eu não quero que você fique falando disso para mim. Ele começou a se irritar com aquilo. E o Robson, ele era muito persistente. Ele perseguia o Wesley para falar a palavra de Deus. O Wesley não queria saber, ele ficava assim irritado e virava as costas, não quero saber disso. E o Robson parecia que queria enfiar a Bíblia na cabeça dele, queria fazer ele se converter na marra. Não desistiu do irmão dele. O Wesley estava contando para mim da conversão, né? Depois de um tempo, como que foi que Deus tocou na vida dele. Porque foi assim, certa vez o Robson, ele disse para ele, falou, ó, eu não vou mais falar de Deus para você. Não sou eu mais quem vou falar. Quem vai falar com você agora é Deus. E desistiu, seguiu o caminho dele e não falou mais. Só que o Wesley, ele ficou assim, meio perturbado, meio atormentado, porque aconteceu como o Robson disse. Deus começou a falar com ele. E eu lembro que o Jurandir, o pai do Wesley, ele disse assim para mim, o que será que está acontecendo com o Wesley? O Wesley está estranho, ele está no quarto, parece que ele está chorando, ele está diferente. Começou a ficar preocupado, né? Falei, será que Deus está fazendo obra na vida dele, né? Então foi um dos primeiros ali que aceitou a palavra de Deus. Deus começou a operar milagres ali no coração dele. Ele foi deixando aquele caminho tortuoso e ele teve desejo de estar na igreja. O Robson, ele frequentava a igreja, ele nos convidava, né, para ir para a igreja. E eu lembro que a gente trabalhava tudo junto ali numa empresa, eu entrei trabalhar numa empresa e eu fui convidando os meus amigos a trabalhar comigo, né? Eles iam aprendendo a mesma profissão que eu e ia trabalhando comigo, porque onde eu trabalhava faltava profissionais na área, né? Os profissionais os quais o patrão chamava para trabalhar lá, não fazia as coisas que o patrão mandava, então eles eram dispensados. Só que não estava achando gente mais para trabalhar. E então ele decidiu chamar algumas pessoas para ensinar, né, para ver se eles desenvolviam e ficavam na empresa, né? E então eu fui colocando todos os amigos, todos os conhecidos meus, eu ia trazendo, né, para dentro da empresa, né? E então entrou o Wesley, entrou o Murilo, que está até hoje na profissão, se tornou um grande profissional, melhor até do que eu. E eu lembro que eu escutava muito a palavra de Deus através do Robson, né? O Robson me falava muito de Deus dentro da empresa. Ele aproveitava que a gente estava ali trabalhando junto, ele pregava para mim, pregava para o Murilo, pregava para o Wesley, pregava para todo mundo. Eu não gostava também de ouvir, eu era que nem o Wesley, não assim tão bruto quanto ele, né? Assim, dava coice, não queria ouvir as pessoas. Eu parava um pouco para ouvir, mas eu ficava incomodado, né, com as pessoas falando de Deus para mim. Eu não queria saber, né? Porque eu já segui o caminho errado e eu sempre pensei que Deus não ia querer nada de mim, né? Pela pessoa que eu era antes, né? Então era assim que eu pensava. Tinha vezes que eu falava assim, eu vou tomar uma água e saía, não queria muito ouvir. Mas no fundo aquelas palavras, ela entrava no meu coração, porque já era o Espírito Santo trabalhando comigo. E eu parava para ouvir, eu ficava pensando. À noite, antes de dormir, a gente sempre, às vezes, fica pensando em muitas coisas, né? E eu ficava pensando aquilo, ele ficava martelando, né, na minha cabeça, né? Então eu parava um pouco para ouvir. Só que ao mesmo tempo eu ouvia a voz do mal, porque eu tinha os meus amigos para me convidar para ir fazer as coisas erradas que a gente fazia, né? A gente tinha ali uso de drogas e álcool e saía fazer
coisas erradas, né? Acredito que com o efeito de álcool e drogas, nós somos presa do inimigo, nós fazemos o que o inimigo manda, né? Porque isso vem dele, né? Já que vem dele, ele oferece isso para acabar com a vida do ser humano. O ser humano vai e usa essas coisas e acaba sendo usado por ele. É o mesmo que a gente pegar um cavalo que é muito forte, colocar um cabresto e simplesmente por uma corda, por um cabresto, a gente guiar aquele cavalo. Assim acontece com o ser humano, quando ele está sobre o uso de droga, sobre o uso de álcool, né? Então era assim que a gente estava, né? Mas Deus ainda trabalhando no meu coração, porque eu ia fazer as coisas erradas, mas ao mesmo tempo que eu ia, tinha vezes que eu estava indo no caminho e Deus enviava pessoas em forma de anjos, porque tinha pessoas que vinham na minha direção e simplesmente falavam assim, Jesus te ama, viu? E aquilo ali ficava dias na minha cabeça martelando. E eu pensava, por que Deus ia me amar? Por que Deus ia me querer, né? Com tudo que eu faço, aos meus pais, a vida que eu vivo, Deus não ia querer alguém assim, mas aquelas palavras ficavam no meu coração e eu pensava, eu acho que Deus me quer, senão não tinha enviado alguém a falar isso para mim, né? E foi assim que Deus foi trabalhando na minha vida. E também a conversão do Wesley, né? Eu estava falando sobre a conversão do Wesley, que era um dos piores ali da turma, né? Que estava envolvido com as coisas erradas, com o uso de drogas, né? Deus fez uma grande obra na vida dele. Eu nunca pensei que Deus fosse tocar no coração do Wesley, justamente do Wesley, né? Que servia ao inimigo bem assim, descaradamente, bem assim, visivelmente, né? Então, o que Deus fez na vida do Wesley foi o suficiente para causar impacto no meu coração, né? Foi muito impactante para a minha vida. E então eu comecei a parar mais para ouvir sobre Deus. Tinha vez que eu estava andando na rua e o Jurandir com todo o pessoal dentro do carro, ali estava o Wesley, o Murilo, o Robson, indo para a igreja. E o Jurandir, que era o pai dos meninos, levando eles para a igreja. E eu, assim, sem destino, sem rumo, né, andando para a rua, ele parava o carro, falou, vamos para a igreja, convocava eu, viu, vamos para a igreja, rapaz. E colocava eu dentro do carro e a gente ia. E o legal é que nós aceitamos Jesus junto, né? Era eu, o Wesley e o Murilo. O Robson, ele se converteu bem antes de nós, né? Foi o que trouxe lá de Curitiba a mensagem de Deus para nós, né? Começou a falar de Deus ali, né, para a turma, né? E então a gente começou a ir para a igreja e começou a ouvir a voz de Deus. E toda vez que o pastor ele fazia apelo, dizendo assim, tem alguém para Jesus aqui? Você aceita o Senhor Jesus em seu coração? Ergue a sua mão. E então a gente erguia a mão, né, quebrantado já em prantos, em choro, né, a gente levantava a mão, aceitava Jesus e recebia então, né, a oração. Isso fazia com que a gente tinha mais força para estar na igreja, né? Era um ajudando o outro, né, ali entre os amigos, para que a gente tivesse ali na igreja ouvindo a palavra de Deus. E eu lembro que de vez em quando o Robson ele pegava a chave da igreja, né? Porque ele ganhava a confiança dos pastores e dos líderes, né, da igreja, né? Ele pegava às vezes a chave da igreja e pegava só a gente, né? Era o Wesley e o Murilo e o Robson ali como nosso guia, como se fosse o nosso líder ali, né? Pegava a gente e levava ali para a igreja e a gente estudava a Bíblia, né? A gente folhava ali a Bíblia Sagrada, a gente estudava, né? E ele sempre instruiu a gente, falou, vocês não se apartem da Bíblia. Tudo que o pastor falar, confira se está escrito na Bíblia. Vocês precisam seguir a Deus, seguir a Bíblia, não igreja, não pastor. E então a gente visitava muitas igrejas. Por quê? Porque tinha vezes que o Robson olhava e pensava, falou, não, essa não é a igreja que Deus quer a gente, não. E a gente fomos, sabe, a gente visitou várias igrejas. Eu não vou citar nome de igreja aqui, porque a intenção aqui não é guiar vocês a nenhuma igreja. A intenção é guiar vocês a Deus. E é claro, se a igreja for a verdadeira e tiver Deus, é claro que você deve ser guiado a esta igreja. Mas eu não vou falar nome de igreja. Eu vou somente apresentar as 5 colunas da verdade. E a igreja que tiver as 5 colunas da verdade, essa é a igreja verdadeira. Você pode seguir, porque essa é a igreja verdadeira. A igreja ela precisa ter a Bíblia como a verdade, ela precisa ter a palavra de Deus como a verdade. E então esse foi o ensinamento, né, para nós, para que a gente não se afastasse, não se apartasse da Bíblia Sagrada.
e foi o que fez eu chegar no caminho que eu estou hoje. E então a gente começou a ir em várias igrejas, e eu lembro que era eu, o Wesley e o Murilo, eram os três. A gente andava junto e a gente visitava as igrejas juntos, né? E tinha a igreja que a gente ia, que as pessoas começavam a fazer como se fosse adivinhações, né, dentro da igreja, né? Uma vez um pastor, ele disse assim: Deus está me revelando aqui que alguém brigou com a namorada, esse alguém saiu de moto, e começou a contar uma história assim, sabe? Eu não lembro muito bem da história, mas ele começou a contar uma história e estava mais ou menos parecida com a minha. Não estava tudo parecendo com a minha história, mas algumas coisas estavam parecendo com a minha. E alguns levantavam a mão e ele apontava assim: não, não é este. Outro levantava a mão e ele falava: não, não é este. Eu falei: nossa, a história parece com a minha. Eu fui e levantei a mão. A hora que eu levantei a mão, ele falou: é esse. Ele apontou: é esse. Receba a sua bênção. Aí eu olhei pro Wesley e o Murilo, e um olhando pro outro, e pensando, e eu naquela dúvida. Eu falei: nossa. Aí o Wesley falou assim: vamos embora? Olhou um pro outro assim: vamos embora? Aí falamos: vamos. Aí a gente saiu e foi indo embora. Daí o Murilo fez a pergunta: mas por que você falou pra gente ir embora? Ele falou: tem coisa que tá errada. Isso tá parecendo adivinhação. Eu falei: parece mesmo, porque a história que ele contou lá não era minha, era parecida com a minha. Eu ergui a mão e ele foi, então não é Deus que está usando ele, né? Então ele está fazendo algum tipo de adivinhação. E assim a gente ia visitando várias igrejas, e as igrejas que a gente ia, a maioria tinha essa questão de adivinhação, né? Pessoas sendo usadas, mas não era por Deus, né? Era usada, vamos dizer assim, pelo inimigo, porque eram pessoas que fingiam coisas para atrair pessoas, para encher a igreja, encher o capital da igreja, né? Então isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? E eu lembro que a gente parou na última igreja, né? Antes da igreja que eu tô hoje, atual de hoje, né? Eu não vou citar o nome dela aqui, nem da igreja que eu tô, nem da igreja anterior, mas nessa igreja a gente ficou, nessa igreja a gente tomou a decisão de batismo, né? E a gente foi batizado, passou pelas águas, e esses ensinamentos desses pastores, as adivinhações que tinha ali dentro da igreja, me deixava muito preocupado, tanto eu como o Wesley, como o Murilo. A gente fazia orações constantes, pedindo para que Deus nos guiasse na verdade, pedindo para que Deus nos livrasse de pastores com maus ensinamentos, com falsos ensinamentos, porque a própria Bíblia ela fala que surgiriam falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas agora no final dos tempos, e se possível enganaria até os escolhidos. Então isso foi o que me deixou muito encucado, muito preocupado, e eu orando a Deus: Senhor, não me deixe ser enganado, não deixe que eu seja enganado por nenhum pastor, por nenhum líder religioso. Me ajude a estudar a Bíblia, me ajude sempre a conhecer a verdade. E então a gente viu João capítulo 8, versículo 32, lá são as palavras do próprio Jesus, e ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que aconteceu comigo hoje foi uma liberdade que Deus me deu por eu ter conhecido a verdade. E se você também conhecer a verdade, você também será liberto por ela. Amém? E quando a gente vai lá no livro de João, o capítulo 18, versículo 38, lá são as palavras de Pilatos perguntando para Jesus: o que é a verdade? Só que ele faz a pergunta e ele dá as costas para Jesus e se retira. Se ele ficasse ali, Jesus tinha revelado a ele a verdade, Jesus tinha falado para ele da verdade. Então muitas vezes a gente pergunta a Deus, mas não quer parar para ouvir. Então se você pergunta a Deus, espere ele responder você, que ele vai te mostrar a verdade. E quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto pela verdade, assim como eu fui. Amém? E assim a gente ficou naquela penúltima igreja que a gente conheceu, né? Os meus amigos ainda estão lá nessa igreja, a qual eu não vou mencionar o nome, e eu não estou mais naquela igreja, já estou em outra igreja. Mas por que eu vim parar onde eu estou e por que eles ficaram lá? Bom, eu não sei dizer isso, só sei dizer que Deus me guiou aonde eu estou. Eu me lembro que nós éramos muito juntos ali, né? Eu e meus amigos, e a gente se separou um pouco, a gente se afastou um pouco um do outro, a gente já não ia mais junto, né, para a igreja. O Murilo mudou de bairro e então começou a ir na igreja no bairro onde ele morava para ficar mais fácil para ele, né, por conta do trabalho, até chegar num lugar distante para ir na igreja ficou muito corrido para ele. E então ele ficou na igreja que era do bairro dele para facilitar para ele, né, para ele não ter tanto gasto.
também para não ficar tão cansado para trabalhar no outro dia, né? E então ele começou a congregar na igreja do bairro dele. E o Wesley, ele deu uma parada de ir na igreja, né? O Robson também mudou de bairro, começou a ir na igreja no bairro onde que ele morava. Eu fiquei um pouco ali meio sentido, né? Deus falava no meu coração, ele falou, ó, seus amigos já não estão mais indo. E aí, você vai desistir? Aí eu tinha que pensar, né? Pô, eu não tô indo por causa dos meus amigos, eu tô indo por causa de Deus, né? Então, por eles, eu tinha desistido, porque eu já estava já ficando fraco, eu já estava ficando meio desanimado, querendo parar. Mas por Deus, eu continuava. E então aconteceu uma outra conversão de um outro amigo meu, né? Era o irmão do Wesley e o Robson, né? Que era 3 irmãos, né? O Robson, o Wesley e o Engro, né? Esses 3 irmãos, o Murilo não era irmão, mas era também nosso amigo, né? A gente era tudo como irmão ali, mas irmão de verdade era o Robson, o Wesley e o Engro, né? Eu e o Murilo, nós éramos amigos, né? Éramos todos amigos ali. Mas não era assim, parente, era só os 3 mesmo. E eu me lembro que o mais novo, né, chamado Engel, ele se converteu. A gente falou bastante de Deus para ele, até que ele também deixou o caminho errado, porque ele estava seguindo os mesmos caminhos que a gente seguiu, né? Como ele era mais novo, então ele cresceu e ele estava crescendo, querendo seguir os caminhos que a gente seguia antes, né? O caminho das drogas, do álcool, o caminho tortuoso. Mas Deus foi tocando no coração dele, e então ele também decidiu estar com a gente na igreja. Tomou a decisão de se batizar, se batizou, foi crescendo no coração dele o desejo de estar com a gente na obra, entregar panfleto, pregar a palavra. E então ficou eu e o Engro, ficamos muito tempo, né, nós dois indo na igreja. Só que passou o tempo, o Engro também desistiu um pouco da igreja, né, desistiu da fé, recuou um pouco. Ficou mais em casa e eu comecei a ir na igreja sozinho. E no caminho eu ia perguntando, falando com Deus, falando, Senhor, por que está acontecendo isso, né? Eu estou sozinho, mas eu sei que eu não estou sozinho, eu estou com o Senhor, né? Será que nós vamos voltar a reunir de novo, né? Eu e meus amigos? Bom, se a gente não voltar a se reunir, né? Eu vou continuar, porque eu estou indo pelo Senhor. Assim eu ia conversando com Deus. E Deus parecia tocar no meu coração, parecia que Ele estava querendo mostrar outro caminho, outra igreja para mim. E eu lembro que a gente já não trabalhava mais no lugar, né? Eu e meus amigos. No mesmo lugar a gente não trabalhava mais. O pessoal foi mandado embora, eu pedi para sair da empresa, fui trabalhar em outro lugar e a gente se espalhou, se dispersou. A gente não ia mais na igreja juntos, a gente já não trabalhava mais juntos. Só que aconteceu uma época, certo dia eu consegui entrar na empresa, que é a Fiat, uma empresa de carro, Fiat Stefanini, lá de Piracicaba. O meu amigo Murilo, ele trabalhava lá. E eu lembro que eu trabalhava numa fábrica de biscoito, trabalhava à noite e eu recebi uma proposta lá da Fiat, onde o meu amigo trabalhava, o Murilo. Entrei trabalhar lá, junto com ele. E trabalhando ali junto com ele, a gente sempre conversava, né, sobre igreja, conversávamos muito sobre a palavra de Deus, a gente estava muito animado, porque as pessoas, era tudo mundanas, né, as pessoas que trabalhavam ali com a gente. Eles falavam coisas que era difícil de ouvir, né? Que é falar sobre droga, falar sobre mulherada, sobre futebol, coisas que a gente não estava muito ligado, por a gente ser pessoas de Deus, né? Pessoa que está querendo seguir o caminho certo, né? Então a gente ficava meio afastado daquelas ideias e a gente conversava sobre a palavra de Deus entre nós ali. E eu lembro que a gente era tudo menino, né? Tudo solteiro, né? E a gente queria conhecer uma namorada, né? A gente que estava com a intenção de casar, né? E eu lembro que o Murilo, ele visitava muitas igrejas procurando alguma moça, né, para que ele pudesse se relacionar, atrás de uma namorada, né, para ele. E eu lembro que ele conheceu uma moça no terminal de ônibus. Ele achou essa moça muito interessante, achou essa moça bonita, né? E então ele seguiu essa moça sem que ela soubesse. Ele seguiu essa moça, descobriu onde ela morava, descobriu aonde era a igreja que ela congregava. E ele contando pra mim essa história, né, lá no trabalho. Eu falei, nossa, que legal, né? E ele falou assim, nossa, mas o que mais me chamou a atenção não foi a moça, foi a igreja. E eu dando risada, sei. Né, eu brincava com ele, ainda dava risada, eu falei, sei. Aí ele falou pra mim, nossa, essa igreja, ela é diferente. Essa igreja, ela parece que ela guarda os 10 mandamentos de Deus. Essa igreja, ela guarda o sábado. Eu falei, como assim guarda o sábado?
não, sábado não tem na Bíblia, sábado é uma seita, né? Sábado não existe na Bíblia, né? Eu repreendi ele, eu falei, não, é igreja que guarda o sábado, isso não tem, isso é seita, né? Eu falei para ele. Aí ele falou assim, você precisa conhecer essa igreja. Você precisa conhecer essa igreja porque lá eu senti a presença de Deus. E aquilo ficou na minha mente por mais ou menos uns 4 meses na minha mente. E certa vez eu estava na casa do Murilo, numa sexta-feira, e eu lembro que eu posei lá, né, dormi lá. E quando foi no sábado pela manhã, eu fiz a pergunta para ele, lembra daquela igreja que você me falou? Que eles guardam o sábado, que tinha culto de sábado? Ele falou, lembro. Hoje tem culto lá, vamos? Eu falei, vamos. De repente a gente foi conhecer aquela igreja. E quando eu entrei lá, eu tive uma surpresa muito grande. Eu senti realmente Deus, do jeito que ele tinha falado para mim, eu senti Deus falar no meu coração. Porque o inimigo, ele não conhece nossos pensamentos. E eu tinha pensamentos, os quais eu pensava, e Deus me confirmava aquilo que eu perguntava, aquilo que eu falava dentro de mim. E o interessante é que eu fazia orações a Deus quando eu estava na igreja ao qual eu congregava. Eu orava a Deus, falei, Senhor, será que ainda tem alguma outra igreja para a gente conhecer? Será que ainda tem outro povo para a gente conhecer? Mas eram orações que eu me esquecia. Né? Nós somos seres humanos, a gente esquece das coisas, né? Principalmente quando a gente faz orações, a gente ora, pede tanta coisa para Deus, e é difícil às vezes a gente lembrar de todas as coisas que a gente pede para Deus. E Deus ia me trazendo na memória, Deus ia fazendo eu lembrar das orações que eu tinha feito a Ele, dentro daquela igreja. E então eu coloquei dentro do meu coração, essa é a igreja de Deus. E foi assim que eu fiquei naquela igreja. E ficou eu e o Murilo congregando naquela igreja. Né? Porque assim, são 3 dias de culto, né, que tinha naquela igreja, e eram dias de culto que não tinha culto na nossa igreja. Então a gente ficou nas 2 igrejas, a gente ia na igreja qual a gente estava, e a gente ia nessa nova igreja que a gente conheceu. E eu me lembro que o Murilo, ele conheceu uma moça, né, na igreja que a gente já ia, e então ele se casou, né? E então ele ficou firme na igreja a qual a gente já congregava. E eu fiquei nessas 2 igrejas. E então eu comecei a comentar com o pastor, né? Falei, ó, eu conheci uma outra igreja, eu estou visitando uma igreja e eles guardam o sábado. E eu lembro que um amigo chamado Ricardo, da igreja a qual eu conheci, que eles guardavam o sábado, ele fazia igual o Robson. Ele me chamava de canto, né? Só eu e ele me chamava de canto e ele começava a me falar sobre aquela igreja. Falou, ó, essa doutrina não é da nossa igreja. Essa doutrina é da Bíblia. Essa doutrina é sobre a verdade. Você precisa conhecer isso. E ele ia me falando aqueles assuntos. Ele me falou sobre o sábado. Ele me falou sobre o estado das pessoas depois que elas morrem, né? Se existe alma imortal, se a alma ela morre, o que é alma. Ele me explicou assim muitas coisas da verdade da Bíblia que me tocavam o coração. E eu entendi que não era ele falando, eu entendi que era o Espírito Santo me guiando a toda a verdade. E o mais interessante é que, como a gente visitou muitas igrejas, muitas religiões, a gente era muito estudado, né, da Bíblia. Nós estudamos muito a Bíblia. E então a gente debatia com aquelas pessoas, a gente questionava as pessoas, que as pessoas ficavam sem saída. Por quê? Porque a gente pegava toda a Bíblia, não somente o Novo Testamento, somente o Velho Testamento, a gente pegava toda a Bíblia e encurralava as pessoas, fazia perguntas difíceis para as pessoas, que elas não sabiam sair daquela situação. E aí a gente entendia que aquela pessoa estava confusa, que aquela pessoa estava ensinando era mentira. E então a gente ficava no caminho que a gente estava, né? Na igreja que a gente estava. Só que quando eu conheci essa igreja, o qual o Murilo me levou a conhecer, foi diferente. Quando as pessoas falavam de Deus, falavam da Bíblia, para mim era diferente, eu não tinha como refutar. E então eu ficava calado ouvindo eles. Eles falam até hoje, falam, nossa, como foi fácil, né, ganhar esse jovem, né, para a nossa igreja. Mas não foi fácil. É que eu não tinha como refutar eles. E então eu pensava que tinha certeza que era a voz de Deus a falar comigo. E então fiquei nessa igreja. Até chegar um momento de eu conversar com o pastor. Falou, olha, eu estou conhecendo novos assuntos aí acerca da Bíblia e eu gostaria da gente sentar para conversar, para estudar sobre essas questões. Aí eles falavam, diga.
Aí quando eu apresentava a questão do sábado, eu falava, ó, eu sei que o sábado é uma seita, né, como eu fui ensinado, instruído, né, mas eu queria provas, eu queria versos. Não, é uma seita e acabou, eles falavam assim. Eu falava, não posso aceitar isso, né, eu gostaria que vocês me provassem na Bíblia, né, eu gostaria que vocês me instruíssem para que eu pudesse dar a resposta a eles, porque eu não estou conseguindo responder até agora, porque eles só me apresentaram a verdade. E o que vocês me apresentam parece ser ignorância, porque muitas vezes não tem texto bíblico. E muitas vezes vocês pegam firme em doutrinas de igreja somente e só isso. Então não tem como eu colocar a igreja e Bíblia uma do lado da outra e deixar que a igreja pesa mais. Sempre para mim vai pesar a verdade, a Bíblia, né? Deus tem que pesar mais para mim. E então eles não tinham como me refutar, né, as perguntas que eu fazia acerca do estudo que eu estava recebendo, né, de uma igreja que guarda o sábado. E então eu decidi sair, né? Eu falei, essa igreja não tem a verdade. Eu vou sair, porque essa igreja a qual eu estou agora, essa tem a verdade. E então eu saí da igreja. Foi uma grande decepção, né, pro meu pastor anterior, né? Mas eu tive que tomar essa decisão. E eu estou até hoje nessa igreja a qual Deus me guiou. Porque foi apresentada a mim as 5 colunas da verdade. E eu quero também passar para você que tem a intenção de conhecer uma igreja, qual igreja congregar, se você tem dúvida se está no caminho certo, se está na igreja certa. Então eu quero também trazer para você essa experiência. Então nós vamos entrar agora no assunto das 5 verdades. Porque assim como eu conheci a verdade e a verdade me libertou, acredito que você também será liberto por ela. Amém? Olá, queridos irmãos. Decidi fazer parte 1 e parte 2 do vídeo para que não ficasse muito extenso. Então, vou estar dando a continuidade na parte 2 do vídeo, falando sobre as 5 colunas da verdade. Amém? Que Deus te abençoe. Segue a parte 2 do vídeo.